Um bom dia a todos, né? Um maravilhoso dia para todos nós, né? Esse dia que o Senhor nos deu, como disse o nosso irmão, né? Presente de Deus. É com alegria que nós viemos aqui, ouvimos de início, né? A mensagem do momento espírita, tão elucidativa, né? Para esse momento em que vivemos, em que os prazeres são tidos muito mais em conta, né? Aqueles que tocam os sentidos do que aqueles que tocam o coração. E, posteriormente, a oração, né, que nos prepara o ambiente, e a generosidade do Sr. Sérgio Miles na apresentação. E, antes de nós iniciarmos o nosso tema, gostaria de falar um pouquinho a respeito de um encontro que nós teremos agora no Carnaval, nos dias 10, 11 e 12, aqui próximo de vocês, em Canoinhas, com o tema Sexualidade e a Energia do Amor. Serão 3 dias em que nós estaremos reunindo os jovens da 7ª URI, da 8ª URI e da 10ª URI, né? E o mesmo encontro também irá acontecer em Brusque e também em Concórdia e também em Florianópolis, né? São 4 pontos com o mesmo tema, né? Durante o Carnaval. Então, aqueles que quiserem ainda se inscreverem, né? Só procurar na internet erge.com e poderão ter todas as informações lá, né? E ficaremos muito felizes aqueles que quiserem participar, né? Também tem vaga para aqueles que quiserem trabalhar no encontro, né? Só ir lá e colocar-se como apoio, como trabalhador, como equipe, né? Bom, hoje nós viemos com o intuito de conversar a respeito um pouquinho desses dias atuais, né? De como nós podemos escolher Jesus nas nossas vidas, né? Porque passado esse período de final de ano, né? Que sempre nos traz emoções variadas, com o Natal, com a celebração do Ano Novo, né? Quando todos aqueles que se estimam aproveitam a oportunidade para formular votos de felicidade, né? Sinceros ou não. E hoje, com o advento das redes sociais, nós podemos fazer isso em grande escala, né? Mesmo que tenha perdido um pouco do imenso prazer, né? Que se deveria revestir este ato, né? Porque se deseja que o ano que se inicia seja de realizações, de sonhos, de conquistas dos ideais, né? Que se apresente diferente deste que nós estamos deixando. No entanto, nós fazemos isso, às vezes, num automatismo, ora convencional, e em alguns casos até desagradável, né? Pelo trabalho que nos dão, né? Porque temos aqueles desafetos, e aí quando chega a gente vai com um sorriso amarelo, né? Desejar um familiar difícil, enfim, mas também é um período em que muitas pessoas fazem como que uma retrospectiva, uma análise do ano que tiveram, ao mesmo tempo que se propõe então mudanças para o ano que se inicia. A dificuldade, porém, é que passados esses dias de sorrisos, de empolgação do início, né? Nós voltamos aos velhos hábitos, à velha rotina, antigos hábitos que não sofreram alteração. E embora nós saibamos que o ser humano é o autor da sua própria desdita ou da sua plenitude, conforme o comportamento que se permita, nós ainda nos deixamos levar pela ânsia de fluir ou fruir, como nos disse a mensagem, desses prazeres que nos tocam os sentidos, como se a função da existência fosse apenas essa frivolidade das sensações. E então aí, pela força da lei, nós atraímos para a nossa vida as lutas, os desafios, os sofrimentos, as crises, né? As tentações. E quando nós passamos por esse momento e a gente começa então a se questionar o que realmente vale a pena. Por que vivemos? Não é? Para que vivemos? De onde nós viemos? E essas perguntas o Espiritismo tem, com muita clareza, nos trazido uma abertura filosoficamente, fazendo-nos entender que nós estamos num corpo entre o berço e o túmulo, digamos, num segmento da grande vida. Porque já fazem 2000 anos que a vida nos tem apresentado o Cristo e o mundo. E qual tem sido a nossa escolha?
o que é que a gente está buscando, né? Nós sempre estamos buscando alguma coisa. Ou é uma satisfação econômica, ou é uma satisfação pessoal, ou a pessoa não está satisfeita com o seu corpo, com o seu trabalho, com o namorado, com a namorada, né? E a gente fica nessa busca incessante. Faço isso, faço aquilo, como que eu faço isso, né? Será que é por aqui que eu devo ir? Será que é por outro caminho? Até que chega uma hora que a gente cansa. E a maioria das coisas que a gente vive são, digamos, elucubrações mentais. Porque a gente está sempre pensando no futuro. O que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente deseja, né? O que a gente vai fazer. Está sempre com a mente no futuro. Ou então no passado, se lamentando, se remoendo, se queixando. Eu não quero mais isso, eu não preciso disso, eu preciso me libertar disso, daquilo, daquele outro, né? E então a gente fica sempre nessa roda, nesse círculo vicioso, né? Não sai dessa roda e aí acaba perdendo o mais precioso, que é a oportunidade que a vida nos dá de escolher Jesus. Uma oportunidade que também tivemos há 2000 anos atrás, quando parecia que os céus haviam fechado as suas portas, né? E que Deus talvez parecia que tivesse esquecido daquele povo que se intitulava o povo escolhido. Não havia naquele momento nenhum profeta, eles que estavam tão acostumados às profecias, às coisas maravilhosas. E então não havia nada de transcendente naquele momento, nada que informasse que Deus estava enviando notícias à terra. E o povo de Israel estava surpreendido com isso, porque eles esperavam o Messias, esperavam o Salvador, mas acreditavam que o Salvador viria depois de muitas e muitas informações. Mas os céus estavam calados, nenhuma informação. Até que um dia, como que revivendo as palavras de Isaías, voz do que clama do deserto, aplanai os caminhos, endireitai as veredas, como se o velho Elias tivesse retornado para dar informações eloquentes, imperiosas, firmes, duras, uma voz se ergueu no deserto e começou a conclamar o povo a uma reformulação moral. E então João Batista inicia um processo de chamamento daquele povo que estava um pouco esquecido ou um pouco adormecido, não importa, mas ele vem e então quando na Val de Betabara ele batiza aquelas criaturas, convidando-as a uma renovação, ele afirma: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos dará o batismo do Espírito Santo. Então ele estava anunciando o advento do Cristo. O Cristo que nós afirmamos seguir. Ele anunciava a chegada dele, mas dizia também que não era digno sequer de amarrar as correias das suas sandálias. E então ele veio iluminando mais do que o sol que brilha sobre a terra. Ele que iria indicar os caminhos a serem seguidos e que se dizia o bom pastor e que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderia. Então ele chegou, mas não chegou da forma como todos esperavam. Ele chega na simplicidade de uma lapa, de uma manjedoura, ao lado de animais, na solidão de 2 corações que o aguardavam, o seu pai e a sua mãe. E foi reverenciado pelos mais humildes, os mais simples, que foram os primeiros a chegar, os pastores dos animais. Depois também foi reverenciado por aqueles que se despojaram totalmente dos bens materiais, das vaidades humanas, aqueles que deixaram de lado o orgulho para buscá-lo através do deserto, os reis magos. Depois foi o povo, foram as criaturas, fomos nós. Mas aqueles que começaram a buscá-lo eram os que estavam doentes, famintos, enfermos, abandonados, estrupiados, perseguidos. Estes o buscavam, porque ele sempre tinha a palavra que levantava o ânimo, a palavra que fazia
ressurgir a esperança naqueles corações cansados. E foi por causa dessa esperança que um dia, como nos conta Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus, foi num dia que uma mulher se aproximou dele. Era um momento em que ele havia se demorado um tempo com os seus apóstolos, seus discípulos, dando as últimas recomendações, e depois se afastava para orar. E naquele momento, então, uma mulher saiu de um canto mais escuro e correu ao encontro dele. Os discípulos tentaram impedir que ela se aproximasse, mas ele estendeu a mão e permitiu que ela se aproximasse. Então ela se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, salva o meu filho. E no zimbório das estrelas, iluminado pela luz do luar, ele olha para aquela mulher ajoelhada e pergunta com serenidade: Mulher, quem é o teu filho? O meu filho, Senhor. O meu filho é um homem bom, honesto, digno, trabalhador, e ele foi acusado. Dizem que é um ladrão, um salteador de estradas. Mas isso não é verdade, Senhor. Ninguém poderia conhecer mais o meu filho do que eu mesma, sua mãe. E eu posso afirmar que o meu filho é um homem bom. E ele então volve a perguntar: Mulher, quem é o teu filho? Meu filho, Senhor, eu o criei com a dificuldade comum das mulheres pobres, tendo que lutar pela sua sobrevivência, até que ele cresceu e conseguiu auxiliar-me. E então a nossa vida corria como a vida comum das pessoas que labutam para se equilibrar no mundo. É um homem digno e foi acusado injustamente, Senhor. E mais do que acusado, dizem que ele será crucificado, ele vai receber o castigo mais infame, o madeiro, como o ínfimo dos ladrões. Salva-o, Senhor. Eu sei que tu podes salvá-lo. E ele então, pela terceira vez: Mulher, quem é o teu filho? O meu filho, Senhor. O meu filho é um ladrão, um salteador de estradas. Mas ele não é culpado, Senhor, não é. Quando ele nasceu, eu, enlouquecida pela vida que levava, acreditei que não poderia cuidar daquele filho, que eu não poderia amamentá-lo, que eu não poderia resguardá-lo ao meu lado, e então eu decidi jogá-lo fora, para que fosse devorado pelos lobos das montanhas. E então eu embrulhei o recém-nascido e caminhei até as montanhas e o abandonei, Senhor. Sob a luz do luar, eu o deixei ali para que os lobos pudessem devorá-lo, e afastei-me, mas fiquei escondida à distância para ver o que ia acontecer com aquela criança que eu estava abandonando. E então eu ouvi vozes, e um grupo de salteadores das montanhas se aproximou, e aquele grupo percebeu que a criança estava ali e que era recém-nascida. E um deles pegou-o nos braços e eu ouvi uma voz dizer: Mas é uma criança, é um menino, e foi abandonado, não podemos deixá-lo. E outro disse: Mas também não podemos tomar conta de uma criança. Mas se nós o deixarmos, os lobos irão devorá-lo. Mas se a mãe o deixou, nós não vamos tomar conta, assumir essa criança. Então, nós não podemos. E a discussão se fez entre aqueles homens que são tidos pela sociedade considerados sem entranhas, sem sentimentos, sem nenhuma noção de fraternidade. Então eles discutiam até que outro chegou, tomou no colo, nos braços, aquele menino e disse: Ele não tem ninguém, ele não tem dono, então é nosso. Este é Barrabás, o enjeitado. O meu filho, Senhor, o meu filho é Barrabás, que foi enjeitado por mim e foi acolhido pelos salteadores, que tiveram muito mais coração do que eu mesma. Mas agora, Senhor, eu suplico, salva o meu filho, porque a partir de agora eu serei realmente uma mãe. Ajuda-me, Senhor. Vá em paz, mulher. Eu salvarei o teu filho. A promessa de Jesus. E no dia terrível da crucificação, quando ele subia a encosta do Monte das Caveiras, abandonado até pelos mais íntimos dos discípulos,
os amigos mais chegados. Ela o acompanhava também à distância, acompanhara todos os acontecimentos, a disputa também apresentada por Pôncio Pilatos, quando indagou o povo, apresentando primeiro o salteador frio, destruir depois ele, o suave cordeiro, Jesus ou Barrabás. E no meio da multidão ela gritou: Jesus, solte Jesus, condene Barrabás. Mas e o povo? O povo gritou: Barrabás, liberte Barrabás, crucifica Jesus. Foi a escolha da maioria, foi a escolha de todos, talvez a nossa escolha. E então ela tombou no deserto, entre lágrimas, suplicando numa voz que somente ela podia ouvir: não, Senhor, não é assim que eu desejo a vida do meu filho, não é assim que eu espero que o Senhor o salve, que o Senhor o liberte. Não, Senhor, deixe que crucifique Barrabás. Mas ninguém ouviu, e se ouviu, ninguém se importou. E o Cristo foi crucificado. E o Cristo que nós dizemos, afirmamos seguir, mas que muitas vezes, até hoje, não o conhecemos devidamente. Eu quis trazer essa história, contada por Amélia Rodrigues, para a nossa reflexão, porque hoje o Espiritismo tem a missão de restaurar o cristianismo redivivo no nosso planeta, porque nós o esquecemos ao longo dos séculos, e hoje nós ainda nos dizemos cristãos. Porém, ainda hoje, quando o mundo nos apresenta o Cristo e o próprio mundo, o que é que nós escolhemos? Por que é tão difícil seguir Jesus? Ele que nos deu uma infinidade de diretrizes, mas que a gente ainda não tem a coragem de seguir. Então, assim, será possível nós agirmos como cristãos nos dias de hoje? E aí nós vamos verificar que os espíritos, através da codificação, disseram que sim. E com um esforço insignificante, nós podemos mudar a nossa cerviz, podemos dobrar a dureza do nosso coração. Foi a resposta que eles deram quando Allan Kardec, na questão 909, perguntou se seria fácil o homem mudar as suas más tendências para torná-las tendências melhores, e eles disseram que sim, e com um esforço insignificante. Então, talvez para nós é possível nós agirmos como os cristãos ainda hoje. Nós passamos recentemente, não é, pela alegria do Natal, um clima onde as pessoas se sentem diferentes. Né? É uma tradição, antes do Natal, quando se aproxima, né, pelo menos na nossa região, talvez aqui também, as pessoas fazerem uma faxina em casa, né? Uma limpeza, uma reforma, para receber os convidados, né? Os parentes, porque é uma época diferente, quando o clima vai se impregnando um tanto mais da presença de Jesus. E então nós podemos pensar, por que não aproveitarmos também esse período e o que se segue para começar uma faxina dentro de nós, no nosso interior? E ele disse que aquele que tivesse limpo o coração poderia ver a Deus. Quem aqui não gostaria de ver a Deus? Porém, começar essa limpeza do coração é um problema sério, porque para retirar todo o entulho que há no coração, né, é preciso um trabalho muito grande, principalmente de renúncia. Renunciar a tantas coisas que nós damos tanta importância, coisas que têm um valor muito grande aos nossos olhos. Para começarmos a fazer essa faxina no coração, nós dizemos que é difícil. Mas os Espíritos disseram que nós só precisamos de um esforço insignificante. Mas eu digo que é difícil, né? Porque no nosso coração tem um guarda que fica ali a posto, segurando a chave do nosso coração. E esse guarda chama-se o orgulho. E ele faz bem o seu trabalho, porque ele nos impede de que a gente entre para conhecer as nossas virtudes. As virtudes que podem nos encaminhar para a evolução, nos encaminhar para termos essa oportunidade de despertar
para o cristianismo e sermos verdadeiramente cristãos. Mas como seria se eu pudesse tirar do meu coração esse entulho? Primeiramente, os entulhos mais terríveis, aqueles que nos impedem de ver os outros lixos que a gente vai guardando ao longo da vida. Por exemplo, a mágoa. Imagina você esvaziar o coração de toda a mágoa que você guarda. Você pode até pensar, eu não guardo mágoa de ninguém. Não é verdade. Porque além das mágoas dessa vida, das coisas que nos acontecem, a gente traz muita mágoa de outras vidas que foram sendo acumuladas ao longo das várias reencarnações. E a gente se agarra na mágoa como se fosse um tesouro do qual nós não podemos nos desfazer. Agora imagina jogar fora toda a mágoa, é o meu tesouro. E daí se eu jogar fora a mágoa, como é que eu vou conversar com os meus amigos, né? Porque a coisa mais interessante na conversa é quando a gente chega naquele momento que a gente começa a reclamar a respeito dos acontecimentos negativos, né? Dos tramas da nossa vida. Quando a gente se reúne, a gente vai recordando as coisas que aconteceram, porque a minha mãe que me batia, o meu pai que era irresponsável, o professor que não gostava de mim, o chefe carrasco, não é assim? Principalmente nas festas familiares, né? Existem essas conversas. E aí a gente acha uma série de pessoas que são culpadas, responsáveis pelo fato de que eu não sou capaz de me perdoar, eu não sou capaz de me desculpar. Mas a vida, eu digo, a minha vida não é fácil, é muito difícil. É curioso, né? Porque a gente queria uma vida fácil, sempre assim. Agora, se eu perguntar aqui, quem é o nosso modelo e guia? Alguém sabe? Tem uma ideia, assim? É o mestre, né? E se a gente observar a vida desse nosso modelo e guia, nós vamos ver que a vida que ele mostrou, que ele nos mostrou, é uma vida bem difícil, bem trabalhosa, bem complicada. Os nossos modelos não são lá os reis que tinham uma vida bem tranquila, aparentemente, nos seus palácios. O nosso modelo e guia era um carpinteiro, que era a profissão do seu pai. Ele trabalhava duro e naquela época, com certeza, o carpinteiro trabalhava a madeira bruta, não existia madeira beneficiada como hoje, né? Nem as máquinas. Conta a história de Scholen Asch, que foi um escritor nascido na Polônia e que escrevia no idioma Yiddish. Uma história que a gente não sabe se é verdadeira ou não, ele é um pesquisador, porque há tanta coisa que se escreve a respeito de Jesus. E ele conta que as cangas que ele fazia, as pessoas que adquiriam o seu trabalho não colocavam no pescoço dos animais. As cangas não são aquela saída de praia, né, de hoje. É aquelas coisas que se coloca no carro de boi para puxar o boi, né? Então eles colocavam no próprio pescoço e carregavam. Tamanha era a perfeição do trabalho e da dedicação de Jesus. Então era um trabalhador. A sua vida não foi fácil. Durante 3 anos ele percorre a região a pé, pelo deserto, pelas regiões inóspitas, convivendo com a injúria, com a difamação, com os ataques gratuitos, a incompreensão, a ignorância do povo. Até na Samaria ele esteve, onde era proibida a entrada de judeus, ele foi lá divulgar a Boa Nova. E também lá foi onde ele deixou uma das mensagens mais fascinantes, mas que ainda hoje não foi entendida devidamente por nós. Foi quando ele disse que chegaria o dia em que nós não teríamos templos e que Deus seria reverenciado nos corações. Haveria um templo no nosso coração, em cada coração. Mas para que haja esse templo em cada coração, é preciso que o coração seja limpo das mágoas, dos ressentimentos, não é? Do ciúme, da inveja, da impaciência, da cólera. Tantas coisas nós temos que nos limpar. Então assim, mas é possível nós assumirmos uma atitude de sermos cristãos hoje.
se nós começarmos a praticar essa limpeza interior. Porque foi Ele quem falou, aquele que tiver limpo o coração. Então é necessário fazermos esse trabalho. E você pode fazê-lo. Eu posso fazer. Basta que nós tenhamos um pouquinho de boa vontade. E com um esforço insignificante, nós podemos deixar de correr atrás apenas dos poderes temporais, das coisas do mundo, que com certeza serão confiscadas quando nós passarmos pela aduana da morte. Teremos que deixar. Porque a felicidade não é a felicidade, é aquilo que nós compartilhamos. Do que adianta eu ter tudo na vida e não ter um amigo com quem compartilhar? Porque a alegria real é aquela que nós sentimos quando nós promovemos a alegria no outro. Para isso fomos criados. Todo o universo é sinônimo de dar e receber. E nós, no dizer de Paulo, existimos e nos movemos em Deus, como peixes no mar. E Emmanuel nos ajuda a entender essa palavra de Paulo, dizendo no livro Pensamento e Vida, que todo o universo está mergulhado no hálito do Criador. Por isso, quando nós começamos a promover essa limpeza no nosso coração, nós começamos a entender que a justificativa da bondade está na nossa essência, é da nossa natureza, porque nós nos movemos em Deus, e Deus é a suprema bondade. Então esse é o primeiro passo para sermos cristãos, limpar o nosso coração. É fácil, não é? Bem simples. O passo seguinte talvez seja absorver aquilo que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse livro que representa o cristianismo redivivo. E ali Kardec coloca uma proposta fantástica para você, para mim, para qualquer um de nós, que eu chamo de a fórmula da felicidade. O título é O Homem de Bem. E ali então ele faz uma lista de várias virtudes e diz assim: é claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aquele que tiver estas está no caminho de adquirir as outras. E o Espiritismo é esse consolador prometido por Jesus, porque justamente ele nos dá a condição de desenvolver em nós essas virtudes, esses potenciais. Então por isso é possível nós assumirmos essa postura de sermos cristãos nos dias de hoje. Mas nós, na nossa empáfia, muitas vezes, queremos que Jesus entre na nossa causa, no nosso coração, sem praticarmos essa limpeza, essa faxina, sem deixar de lado as mágoas, as dificuldades, né? Para isso, então, nós precisamos, talvez, começar a mudar o nosso pensamento. Porque, assim como Zaqueu, que naquela época, ele que era de baixa estatura e com muita gente em sua volta, queria ver Jesus, subiu-se a necessidade que nós temos de elevar a nossa vibração para podermos entrar em contato com Jesus, para que Ele venha e diga que gostaria de entrar na nossa casa, para que Ele descesse daquela árvore, para que nós então, depois de adquirirmos todo esse conhecimento de Jesus e nos brindarmos com a vibração superior, possamos descer novamente ao chão, no afã de sentirmos a luz da verdade pelos caminhos do nosso mundo. E para isso também precisamos nos harmonizar com a nossa família, que é o nosso campo existencial, que é a nossa escola maior, e aprender a nos posicionar, a construir então a nossa vida, aprender a perdoar o passado. Você vê, a palavra perdão vem do latim perdonare, donatio, dona, ação. Então assim, per si, donare, doação, perdão, doação de si. Mas normalmente as pessoas ficam muito no perdonarem por outrem, doação de si para o outro. Não, é o inverso. O primeiro perdão é o auto-perdão, é o doar de si para si. Porque você só vai doar para o outro aquilo que constrói em si mesmo. Caixa d'água vazia, como diz o ditado, não abastece torneira de ninguém. Então, se você não aprender a se perdoar, qualquer coisa que tenha acontecido,
se você não dá de si para si mesmo, se você não se dá o direito, puxa, mas eu não devia ter feito, mas eu fiz, ou eu poderia ter ido e não fui, aí eu devia ter falado A e falei B. Deixa eu contar uma história para vocês, uma história real, porque isso mudou a vida de muitas pessoas e continua mudando até hoje. Henry Dye, ele é hoje um dos palestrantes mais conhecidos no mundo, né? Não no nosso meio, mas no empresarial, na área de recursos humanos, na área do coaching, que eu também trabalho. Ele é uma dessas pessoas que quando abrem a boca, fácil coloca 30, 40, 50 mil pessoas num estádio para assistir a sua palestra. Henry Dye, ele é pouco conhecido no Brasil, mas ele é um autor que já vendeu mais de 100 milhões de cópias de livros, e então ele conta uma história linda sobre a sua vida. E ele fala então, que ele foi abandonado pelo pai, ele que é psicólogo de formação, ele conta a história. Então ele morava com a mãe, com o pai, né, com a irmã, que é um pouquinho mais velha que ele, e um dia o pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, sumiu. E ele lembra, e ele fala do medo, da dor, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? O sofrimento da mãe, porque ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Já pensava no pior, numa tragédia, e ao mesmo tempo ele pensava que ele poderia ter fugido, abandonado. Era uma dor muito profunda, e ele cresceu com essa dor, e aquilo abriu uma brecha na sua vida, e ele não conseguia se acertar profissionalmente, não conseguia, tudo que ele tentava dava errado, e ele então nunca ia para frente, só que ele tinha consciência disso, e ele tentava e não crescia, não ia para frente, não crescia profissionalmente, porque havia um buraco existencial muito grande, havia uma brecha na sua história, e ele então não havia conseguido superar, até que um dia ele resolveu fazer uma coisa. Ele contratou um detetive particular. Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Tem várias firmas de detetive particulares, né, para procurar pessoas desaparecidas, e esse detetive então captou uma pista do pai dele, e eles já tinham então, ele e o detetive, né, por longos anos procurando, haviam se tornado amigos e tal, e então, quando ele teve essa pista, ele informou ao Dye aonde o pai dele estava, e disse: olha, eu tenho aqui o endereço do seu pai. E ele então contou toda a história, o que havia acontecido. Então assim, ele descobriu que o pai tinha casado, não havia sido sequestrado nem assassinado, o pai tinha fugido e tinha casado, constituído outra família, e ele estava com o endereço do pai dele. E aquilo lhe pareceu uma coisa aterrorizante. Um adulto como ele, parecia uma criança, diminui, e ele não conseguia entender, né? Como é que um homem poderia ter sido tão cruel a ponto de abandonar ele, abandonar a família, abandonar tudo. E então ele ficou durante muito tempo: vou visitar meu pai, não vou, vou procurar, não vou procurar. E aquilo remoendo, corroendo. Bem, resumo da história. Ele tomou coragem e foi. E chegou no endereço proposto. Chegou perto e ele fala: cheguei na frente de onde eu vi que o meu pai estava, ou pelo menos eu imaginava que ele estava. E então tomei coragem, ajoelhei e comecei a conversar num cemitério. O pai tinha morrido 2 semanas antes de o detetive particular ter chego lá. E então, de início, ele fala: eu olhava para aquela lápide, mas caramba, meu pai está ali. E ele falou que ele tinha brigado, né, se desconectado da vida, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada disso, Deus não existe. Né? Mas naquela hora ele diz: eu queria acreditar em Deus. Eu queria ter uma ideia do porquê daquilo tudo. E então ele começa a chorar, e chorou,
E aí ele fala que naquele momento ele teve a experiência que mudou a sua vida. E literalmente tem mudado a vida de muitas pessoas. E ele conta que ele sentiu naquele momento uma presença nas costas dele. Ele era cético, totalmente cético, não acreditava em nada daquilo. De repente ele sentiu aquela presença. E no que ele sentiu a presença, ele disse, é coisa da minha cabeça. Eu estou criando isso, né? Psicólogo, né? E então ele sente que a presença chorava e chorava e chorava copiosamente. E por algum motivo ele achava que era a alma do pai dele, que estava ali pedindo perdão a ele. E então ele vira as costas e ele fala, eu não vi nada, mas eu sentia que a presença estava ali. E eu queria ir embora do cemitério, mas não conseguia ir embora. Eu estava assustado, com medo, e não conseguia me mover. E então, depois de algum tempo, daquele diálogo interno muito grande, ele vai e começa então a conversar com aquela pseudo-presença. E pensando como psicólogo, se for uma parte minha, eu vou conversar com ela. Se for algo que eu não conheço, eu vou conversar com ela. E começou, pois é, não é que eu não queria que o senhor tivesse ido embora. Eu só queria que o senhor tivesse tido uma última conversa, que o senhor tivesse dito por que nos abandonou. O senhor tinha todo o direito de ser feliz, não era obrigado a ficar do nosso lado, mas fazer o que fez, sabe? Não é raiva não, pai. É porque eu te amo. E eu me lembro quando você brincava comigo quando criança e precisou falar e falar. E você está aqui. Eu queria que você soubesse que eu te perdoo, mas eu queria que você tivesse tido uma última conversa, nem que fosse como essa nossa. E aí então, quando ele fala que a energia se foi, ele fala que a partir dali a minha vida começou. E por que eu estou contando isso? Pelo seguinte, cuidado com a maneira como você vive a sua vida. Não deixe rastros. O Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita, ele tem uma expressão muito legal, muito bacana. Ele diz assim, as pessoas caminham pela vida deixando nós. Desate os seus nós. É mais fácil desatar seus nós enquanto está por aqui. Se o outro vai perdoar ou não vai, é o nó dele. Você não tem como interferir nisso, mas você pode desatar o seu nó. A sua alma vai ficar em paz. Fala então o que você tem que falar ao outro. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela que é a pioneira no estudo da tanatonomia, que é essa ciência que estuda os pacientes em estado terminal, ela diz que nos meus mais de 15 mil atendimentos, eu nunca vi no leito de morte alguém olhar para mim e dizer assim, doutora, ai que arrependimento de não ter sido mais egoísta, ou ai que arrependimento de não ter sido mais grosseiro, de não ter xingado mais as pessoas, ou ai que vontade de voltar atrás no passado para fazer mais hora extra, não é? Acumular mais recursos. Não, então o arrependimento era, por que eu não perdoei? Por que eu não arrisquei mais? Por que eu não amei? São os nós. Então assim, acredite, a complexidade humana é bem complexa. E Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, ensejou à criatura humana essa visão otimista de um mundo feliz através da descoberta da própria consciência, que nos proporciona a limpeza do nosso coração. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. É então uma filosofia de visão otimista que nos leva a nós, as criaturas, ao relacionamento ótimo com o seu próximo, consigo mesmo e com a divindade. Ele nos oferece, na imortalidade, a base para a nossa luta e na ética do Evangelho de Jesus, os meios de nos comportarmos de maneira feliz, fazemos essa faxina e nos tornarmos então verdadeiramente cristãos. Dignificadora, né? Essa proposta da doutrina espírita,
para que nós possamos, nos nossos relacionamentos interpessoais, na comunidade em que estamos inseridos, colocarmos este exemplo que Jesus nos trouxe há tanto tempo. Para pensar um pouco, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui, eu como gosto de coaching, né? Vamos tentar fazer isso na prática. Aqueles que quiserem, sentirem à vontade, feche os olhos um instante, né? Respire profundamente, sentindo o ar entrando e o ar saindo. E enquanto você respira, pense numa pessoa que você gosta muito. Lembre dessa pessoa. E imagine, enquanto você respira, essa pessoa vindo ao teu encontro. Você a ama. Deixe que ela venha ao teu encontro e dê um abraço nessa pessoa. Sinta esse abraço. E agora se despeça dela, feliz, e volte para o nosso salão. Pode abrir os olhos, né? Às vezes, um simples abraço, um sorriso, muda o nosso dia. São esses detalhes que nos dizem se estamos no caminho certo. É uma pena que esses momentos ainda são reflexos na nossa vida. São raros, porque nós não nos permitimos sentir mais esses momentos. O que mais nós fazemos é construir pontes, muros, aliás, para nos mantermos isolados. Quem aqui lembra, talvez os mais velhos, né? Eu assisti no YouTube, ou aqueles que acompanhavam o Jornal Nacional lá nos idos de 1989. Eu ainda era guri lá na Restinga, em Mafra, onde morava, aliás, moro até hoje, né? Nessa época, eu vi no YouTube o anúncio feito por Sérgio Chapelin no Jornal Nacional, né? E devo ter imaginado como as pessoas se emocionaram com a primeira martelada no Muro de Berlim. O Muro de Berlim, por si mesmo, não é de grande importância para a humanidade. Mas a verdade é que há nele uma mensagem subliminar, para que nós derrubemos os muros lógicos que nos separam, né? O casal está em casa, né? Na mesma casa, no mesmo teto, separado pelo muro da indiferença. O pai, às vezes, saturou do filho e ergue um muro. A mãe cansou da filha e ergue um muro. Os filhos superaram o pai e erguem um muro. Na sociedade, nós estamos sorrindo, separados pelas cortinas e os muros da indiferença, do preconceito. Então a queda do Muro de Berlim talvez seja um apelo para que nós sejamos pontes, para que nós liguemos-nos uns aos outros, ao invés de construirmos muros que nos separam, né? Com certeza a maioria de vocês já devem ter ouvido aquela história dos dois pacientes internados no mesmo quarto de hospital, né? Um estava do lado da parede, o outro do lado da janela, e aquele que estava no lado da janela, quando a enfermeira vinha e abria a cortina, ele dizia: mas que maravilha, né? Como é linda a praça, o coreto, as crianças brincando, que maravilha, o sol, as árvores. E o que estava então do lado da parede dizia: mas que horror, mas como que eu sou tão azarado sempre, né? Fico sempre do lado da parede. Esse é o pessimista. Quantas vezes nós somos assim, né? Até que chegou um momento em que aquele do lado da janela morreu, desencarnou, né? E quando estavam transferindo, levando o cadáver, ele disse ligeiro: ponham-me ali daquele lado, transfiram-me, eu quero ficar na janela. E então, depois de uma noite mal dormida, com ansiedade, né, a enfermeira chega e abre a janela, e quando ele olhou do outro lado, havia um muro. Mas aquele paciente não olhava um muro, aquele anterior. Ele olhava as belezas que trazia dentro de si mesmo. Então, assim, quais as belezas que permeiam o seu interior? Quais as belezas que você carrega dentro de si? Como é que você está olhando para a sua vida hoje? Nós construímos a nossa vida através das paisagens internas, pelas escolhas que nós fazemos, dia após dia. Então, assim, você pode assumir uma postura, aquela que você desejar. Você pode, talvez, na sua vida, construir pontes e ser ponte, ou você pode construir muros e ser um muro. Então, ser cristão é também uma decisão. E o Espiritismo veio para nos dizer o seguinte: ei, você foi criado para ser ponte, mas você tem o teu livre-arbítrio.
Você pode escolher construir muros, barreiras. Ele nos diz: amigo, você é um espírito imortal. Desperte, comece a falar com Deus, busque a sintonia vibratória pelo pensamento, veja à sua volta as oportunidades que Ele lhes dá. Viva com intensidade, com emoção cada minuto, porque é isso que vai fazer você crescer na escala espiritual, compreender melhor a vida. E isso é ser cristão nos dias de hoje. Então, cabe a nós, nesse momento, talvez nos voltarmos para o interior e fazermos essa faxina, essa reforma interior, a fim de que Jesus possa entrar na nossa casa, como fez Zaqueu, elevando a sua vibração, atraiu Jesus para a sua casa, onde ele foi cear, compartilhando com a nossa família. Certa vez, um escritor brasileiro chamado Rubem Alves, ele foi chamado para dar uma palestra. Ele é um teólogo muito conhecido, e estava ali falando e tal, e um jovem na plateia resolveu ridicularizá-lo, porque ele havia pego uma maçã e utilizado numa metáfora, e ele dizia sobre o relacionamento da família e tal. E aí aquele jovem então olhou para ele e disse assim: para mim maçã é tudo igual, você está viajando. E ele falou: essa maçã que você está com ela aí, e você falou que tem um sabor diferente, para mim é a mesma coisa, é a mesma que eu compro na feira. E aí ele disse: não, a maçã que eu como você nunca vai comer, e eu vou te provar por quê. E o jovem ficou assustado. Eu vou te provar por quê. Eu venho de uma família muito pobre, miserável, muito pobre mesmo. E quando chegava o Natal, o meu pai reunia a família, aliás, reunia todas as economias da família, e ele comprava uma maçã, porque era o que dava conta de comprar, senão não sobrava para as outras despesas. E sabe por que ele comprava uma maçã? Porque a minha mãe adorava maçãs. E eu vou te dizer mais, a minha mãe gostava tanto de maçã que a gente passou a gostar também. E então ele chegava com aquela maçã embrulhada no papel, e com todo cuidado colocava na mesa. A minha mãe desembrulhava, cortava, partia aquela maçã, dava um pedacinho para mim, para ele, para minha irmã, para os meus irmãos, e comia o pedaço dela. E nós comíamos todos aquela maçã, a família inteira, aquela maçã juntos. Então eu vou dizer uma coisa para você, porque você é muito jovem. Falou para ele, para o jovem, né? A maçã que eu como, você nunca vai comer, porque a minha mãe já se foi, o meu pai já se foi. E essa maçã tem o sabor da minha mãe, tem o sabor do meu pai, tem o sabor da minha família reunida no Natal comendo a maçã. Então, essa maçã você nunca vai comer, você nunca vai encontrar em supermercado nenhum. E o jovem ficou emocionado. Então, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Como que nós temos tratado a nossa relação familiar? Eu não sei quais são os seus costumes para a entrada do ano novo, né? As propostas que você faz a si mesmo, né? De mudança de hábitos, de conquista de ideais, de projetos a executar. Mas a proposta de Jesus está aí há 2000 anos, e nós somos navios na noite, e a correnteza que nos conduz e nos leva ao amanhecer é Jesus. O mesmo Jesus cantado em verso e prosa por Rabindranath Tagore, quando ele diz: eu passeava à margem do rio, quando as crianças chegaram e tomando minha mão rogaram: Babaji, o dia está cansado e tem vontade de dormir. Antes que ele se vá, conta-nos uma história que possa encantar o dia. Sentamo-nos à sombra de uma bábala, e enquanto elas mascavam betel, eu lhes falei de Krishna, o eu interior, e de Arjuna, o homem seu discípulo. Narrei-lhe os seus ensinamentos e o consolo de Krishna, e por longas horas discorri sobre as obras védicas. O dia não se deixou encantar, e a noite chegou, trazendo sobre nós o seu manto negro. Eu quis partir,
Mas as vozes pequeninas suplicaram mais conhecimento. Argumentaram para convencer-me que a noite estava triste e só, precisando ouvir a voz do contador de histórias. Aqueci ao doce pedido, e assim falei-lhes de Buda, o iluminado. Descrevi em palavras emocionadas as belezas do seu palácio, enalteci a nobreza do jovem príncipe e falei da angústia do seu coração. Desvendei-lhe todas as magnificências do amor de Buda pelos homens. Ouviram-me atentos e quietos. As horas alongaram-se, e a noite, que era menina, estava quase mulher. Terminei a narrativa, e eles então, olhando-me com olhos de sono, disseram-me meigamente: Babaji, estes dois foram grandes, mas nós sabemos que adoras alguém maior que eles. Fala-nos, por favor, deste que cativou teu coração. Eu me comovi. A iluminar-nos, tinha apenas o brilho distante das estrelas, que pareciam débeis e frágeis. Todavia, em mim raiou naquele instante a madrugada de luz, e eu falei de ti, meu Senhor. Cantei a beleza do teu olhar e o fulgor de bronze dos teus cabelos. Teci louvores à nobreza da tua fronte e teci um mantra às tuas mãos. Enalteci a tua voz de caridade e, quase desmaiado de emoção, falei das tuas verdades. Quando o dia finalmente surgiu, uma voz me perguntou quem era esse rei que trazia lágrimas aos meus olhos e risos à minha boca. Então lhes disse que eras o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria a Brahma, o Pai, senão por ti. Assim, eu, a quem chamavam Babaji, falei-lhes de ti, meu Senhor, o maior de todos os Babas, o mestre dos mestres. Muito obrigado.